paz do Senhor, meus irmãos, apacentar, queridos, hoje é noite de flashback. Vou deixar vocês com o meu pastor José Nunes Gomes, com uma palavra sobre fé. Vai ser tremenda essa palavra, não deixe assistir até o final, é profunda. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, que Tu dê a graça para o Teu povo receber a Tua palavra, assimilar, botar em prática e serem abençoados por Ti, Senhor. Usa o Teu servo para a vida deles e que ao final deste culto possamos ter mais fé. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Não deixe de estar ofertando, dizimando na casa do Senhor. A partir de amanhã vamos estar dando as dicas de como vai ser a nossa volta no culto presencial na igreja no domingo de ceia, neste domingo agora. Então fica ligado nos cultos que virão, tá bom? Fica com o pastor Gesiel. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Glorificado seja o Pai, o Criador dos céus e da terra. Glorificado seja o Espírito Santo, nosso precioso, inefável, maravilhoso Consolador. Quero expressar as minhas boas-vindas a todos aqueles que já se encontram preparados para me acompanhar nesta live. É uma mensagem muito especial que eu tenho recebido de Deus e que quero transmitir, quero comunicar, quero repartir com o povo de Deus, onde quer que esteja, agora, ao vivo e depois por gravação. Nosso Deus e nosso Pai, eu te rogo em nome de Jesus Cristo que me ajudes, que me abençoes, que me inspires, que me des uma facilidade de comunicação e uma iluminação na minha mente para que eu possa, dentro da Tua palavra, ajudar o povo de Deus a ter robustecido a sua fé. Em momentos difíceis como estes, nós contamos contigo, Senhor. Por isto, eu te sou grato antecipadamente, porque creio que estarás comigo, estarás com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Quero trazer à memória, por primeiro, um lindo versículo que nós encontramos na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, é o versículo de número 9. Um primor de versículo. Todos nós o apreciamos bastante. Não se prega muito sobre este versículo, mas este versículo é extraordinário. É maravilhoso. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, diz assim: guardando o mistério da fé em uma consciência pura. Vou repetir. Guardando o mistério da fé em uma consciência pura. Todas as palavras deste versículo são importantes. Guardando. Há coisas que nós não precisamos guardar, até precisamos desvencilhar-nos delas. Há outras coisas que precisamos guardar. Das coisas que nós precisamos guardar, existem as que nós guardamos e as que nós não guardamos. Das que nós guardamos, existem aquelas que nós guardamos e perdemos. E existem as que nós guardamos e conservamos. Das que nós guardamos e conservamos, existem aquelas que se estragam, se deterioram, existem aquelas que permanecem intactas, que se mantêm tal como desde o princípio, desde quando foram guardados. Paulo diz, guardando o mistério da fé. A outra palavra importante deste versículo é a palavra mistério. Eu já disse em outras ocasiões que a palavra mistério tem 3 segredos nas Escrituras Sagradas. Vou relembrar. O primeiro segredo é que o mistério somente Deus conhece. O segundo segredo de um mistério é que Deus, sendo o único e que o conhece, só Ele pode repartir. Ele só reparte um mistério, Ele só revela um mistério a um dos seus escolhidos, a um dos seus filhos, a alguém do seu povo. O terceiro segredo do mistério é que, sendo somente Deus que o conhece, e sendo Deus o único que, conhecendo, pode repartir com alguém, Ele só o faz no tempo aprazado. Razão porque, durante séculos, o mistério é oculto,
e de repente se torna conhecido. Eu creio que os últimos mistérios da Bíblia que o Senhor quer que a igreja conheça estão sendo revelados agora, porque o tempo do fim está realmente chegando. Guardando o mistério da fé em uma consciência pura. Por que Paulo chama a fé de mistério? Paulo usou esta palavra algumas outras vezes. O arrebatamento para ele é um mistério. E para nós também. A encarnação para ele é outro mistério. E para nós também. A igreja do Senhor Jesus, para ele, é outro mistério. E para nós também. Agora está diante de nós a fé como um mistério. Guardando o mistério da fé. Onde é que nós vamos guardar o mistério da fé? Em que cofre? Em que banco? Em que lugar secreto? Em que caixa? Em que recipiente? Onde nós vamos guardar? Paulo nos dá uma lição extraordinária. A fé se guarda numa consciência. Que coisa! Guardando o mistério da fé em uma consciência pura. Ou seja, as consciências impuras, as consciências não purificadas, não têm como guardar o mistério da fé. Louvado seja Deus. Você vai comigo? Vai me acompanhar? Muito bem. Fé é uma das mais fascinantes palavras do vocabulário bíblico. Tanto implícita quanto explicitamente, a fé enche as páginas da Bíblia Sagrada. O primeiro ato de fé mencionado na Bíblia está descrito no livro de Gênesis, no capítulo 4. Foi quando Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. A diferença entre Deus aceitar e Deus rejeitar está vinculada à fé. Isto nós lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Meu irmão, minha irmã, você e eu devemos ter magníficas lembranças de atos de fé que nós já praticamos e como foram importantes na nossa vida. É possível também que tenhamos lembranças de alguns fracassos experimentados e motivados pela falta de suficiente fé. Ser crente, crente verdadeiro, legítimo, genuíno, significa basicamente ser uma pessoa de fé. Os teólogos costumam estabelecer vários tipos de fé. Fé natural, fé ativa, fé espiritual, fé intelectual, fé salvífica, etc, etc. Nós vamos limitar-nos aqui ao texto expresso da palavra de Deus e ver exatamente o que ela fala para nós, porque nós queremos, esperamos, desejamos e vai acontecer esta tarde ou esta noite, depende do lugar onde você esteja, neste momento, Deus vai nos ajudar a desvendar o mistério da fé. Você sabe que a fé é um dom de Deus. Existe um versículo que é muito conhecido e é pouco observado pelo povo de Deus ao longo dos séculos. Eu estou me referindo a Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta palavra isto significa estas coisas, ou seja, estas duas coisas que eu acabo de falar, a graça e a fé. E isto, estas duas coisas, não vem de vós, são dom de Deus. Ela, a fé, portanto, é um dom de Deus. Amados, nunca deixemos de estar atentos para a importância da fé e a necessidade de vencer os inimigos que combatem ferozmente contra ela. Deus nos tem chamado para fazer parte de sua igreja, de seu povo, de seu exército, de sua lavoura, e tem nos garantido a certeza da vitória. Mas essa vitória, temos que ser muito claros, só pode ser conquistada por fé. Agora vamos ao tópico de número 1 desta nossa mensagem. Eu quero trazer para você 7 verdades que todo crente precisa saber sobre a fé. Vou repetir. 7 verdades sobre a fé que todo cristão precisa saber. São verdades escriturísticas, são verdades bíblicas, podem ser verdades conhecidas. Para um novo retiro pode ser verdades novas. O certo é que são verdades. E ainda que já tenhamos falado sobre isto tantas vezes ao longo dos anos, como dizia São Paulo, eu não cesso, devo dizer as mesmas coisas. É melhor repetir uma palavra antiga da Bíblia, que é verdadeira, do que andar distribuindo notícias
de ontem à noite, que são falsas. 7 verdades que todo crente precisa saber sobre a fé. Verdade número 1. O justo vive, sobrevive, se mantém. O justo vive pela fé. Há 2 testemunhos sobre esta declaração. O primeiro está no livro do profeta Abacuque e o segundo está na Epístola aos Hebreus. O texto é o mesmo. O justo vive por fé, se mantém por fé, se nutre pela fé. A sua estabilidade é garantida por sua fé. Pessoas de muita fé são pessoas altamente estáveis. Segunda verdade é que todo crente precisa sempre saber e estar consciente disto. Nenhuma pessoa pode agradar a Deus se não possuir e exercitar a sua fé. Você tem que ter fé, mas tem que ter fé e prática. Você tem que praticar, tem que desenvolver, tem que exercitar, tem que cultivar a sua fé. Isto significa que quando nós ou não temos fé, ou tendo não a cultivamos, nós não estamos agradando a Deus. Imagina o desagrado que Moisés sentiu quando 10 espias retornaram de haver espiado a terra de Canaã e chegaram dizendo para Moisés que era inatingível, que seria impossível vencer os gigantes que havia em Canaã e dominar aquela terra. Eles não agradaram a Deus, por isso não entraram em Canaã. Fé agrada a Deus. A terceira verdade que todo crente precisa saber relacionada com a fé é esta. Você não pode ter fé e manter-se ignorante do mundo espiritual. Fé está intimamente ligada, intimamente relacionada, está conjugada, está acoplada ao nosso conhecimento. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia nos traz 2 coisas, traz fé, mas traz também conhecimento. E uma coisa precisa da outra. O meu conhecimento precisa da minha fé, e a minha fé precisa do meu conhecimento. Isto está escrito e eu lhe sugiro que depois desta live você vá à Bíblia para consultar alguns poucos versículos que eu darei. João capítulo 10, versículo 38, ali está muito claro que quem crer também precisa conhecer. A quarta verdade que todo crente precisa saber, inapelavelmente, é que Jesus é quem cria a fé. É quem produz a fé, mas também é quem aplica a fé. Para explicar isto, para definir isto, para tornar isto um elemento estrutural na Escritura Sagrada, a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz assim: olhando para Jesus, autor, o que produz, o que faz, o que fabrica, e consumador da fé, o que realiza, o que explicita, o que faz com que a fé deixe de ser uma teoria para ser uma prática. Jesus, portanto, é autor e consumador da nossa fé. Trago à memória agora a quinta verdade que todo crente deve saber a respeito da fé. Qualquer pessoa que deseje fé, primeiro precisa ouvir a palavra de Deus. E esta é a verdade que não se pode absolutamente alterar. A pessoa adquire fé quando ouve a palavra de Deus. Eu estou me baseando, claro, na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O que significa isto? Significa que a fé brota no coração da pessoa depois que ela ouve algo da palavra. Logo, ouvir é muito importante. Quanto menor for o contato com a palavra, menor será a intensidade da fé. Meu irmão, você quer que sua fé aumente? Mergulhe na palavra. Você quer que sua fé cresça? Fique habituado a ler, a meditar, a estudar a palavra do Senhor. A sexta e penúltima verdade que todo crente deve saber: tenha muito cuidado com a sua fé, seja muito zeloso para com ela. Porque a verdade é esta: cada crente deve evitar o naufrágio da fé.
Nós estamos em um mar revolto, mas estamos em um barco. E se nós temos uma confiança plena em Jesus, que está nesse barco, nós não vamos experimentar naufrágio. Você sabia que há pessoas na história, tanto na história dos tempos bíblicos, quanto na história odierna, na história contemporânea, nos dias de hoje, pessoas que têm naufragado na fé? Quem nos ensina esta possibilidade é o apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Ele fala da possibilidade, e ele dá até um exemplo de um homem que naufragou na fé. Que é triste. Quem naufraga e não consegue escape nunca chega ao porto final. Sétima e última verdade que todo crente deve saber: a fé verdadeira faz o crente vencer o mundo. Isto sugere, claro, que nós estamos numa batalha. Isto sugere, claro, que nós temos muitos inimigos. Isto sugere, claro, que nós temos de desejar vencer. Mas isto também sugere que nós podemos vencer. E para vencer o mundo, de que necessitamos? E a sétima e última verdade que eu menciono neste momento é: a fé verdadeira concede ao crente, confere ao crente a possibilidade de vencer o mundo. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5 e 4. Graças a Deus por este versículo. Bom, amados, eu tenho cumprido aqui o primeiro item, 7 verdades que todo crente precisa saber. Permitam-me que agora eu passe ao segundo tópico. A Bíblia apresenta 5 tipos de intensidade da fé. Eu não vou chamar de medida da fé, porque você pode materializar e pensar em quilos de fé, libras de fé, gramas de fé. E não vou falar também no sentido comum de tamanho, porque você pode pensar numa fé quilométrica ou numa fé de centímetros. Não. Eu vou falar em intensidade de fé, que é o que a Bíblia nos ensina. Há 5 classes de crentes. Primeiro, os que têm pouca fé. É muito curioso que nos evangelhos Jesus fala mais da pouca fé do que da muita fé. Por quê? É porque Jesus encontrou mais pessoas com pouca do que com muita. Que pena. Será que a história se repete? Será que hoje nós somos bem diferentes dos discípulos que conviveram com Jesus? Bom, eu vou mencionar alguns versículos que podem servir para a sua meditação mais tarde. Mateus capítulo 6, versículo 30, Jesus fala de pouca fé. Mateus capítulo 8, verso 26, Jesus fala de pouca fé. Mateus capítulo 14, verso 31, Jesus fala de pouca fé. Mateus capítulo 16, versículo 8, Jesus fala de pouca fé. Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus fala de pouca fé. E para que você não imagine que eu estou citando evangelhos sinóticos, evangelhos paralelos, que os textos podem se equivaler, eu estou citando somente Mateus. Mateus 6, Mateus 8, Mateus 16, Mateus 14, Mateus 17. E para não pensar que é só Mateus que registra isso, eu menciono também Lucas, capítulo 12, verso 28. Todos esses versículos que eu acabei de mencionar tratam de pouca fé. Amados, se Jesus tomou tanto tempo para falar sobre a pouca fé, que nós possamos lhe apresentar hoje alguma coisa mais do que apenas uma pouca fé. A segunda classe de crentes são aqueles que alcançam grande fé. Grande fé. Quem sabe se uma fé é grande não é o homem. Quem sabe se uma fé é grande não é o marido. Quem sabe se uma fé é grande não é o pastor. Quem sabe se uma fé é grande não é a igreja. Quem sabe se uma fé é grande é Jesus. E foi Jesus que disse que havia grande fé. Mateus capítulo 15, versículo 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Glória a Deus por este exemplo. Graças a Deus por este testemunho. Agora, existem pessoas que mudam
de intensidade de fé. Ou seja, um dia eles têm uma fé pequena, eles têm pouca fé, mas de repente eles viram sua fé já crescida, aumentada, multiplicada. Então nós temos um testemunho muito bonito. Em Lucas capítulo 7, versículo 9, aí Jesus fala muita fé. Em um evangelho, em uma versão da Bíblia, você pode ler a palavra muita, em outra você pode ler a palavra tanta. Então, tanto faz muita como tanta, é sempre do terceiro tipo de crentes. Primeiro tipo, pouca fé. Segundo tipo, grande fé. Terceiro tipo, muita fé ou tanta fé. Agora nós vamos para o quarto tipo de crentes no que diz respeito a possuírem a fé. São os crentes que possuem a fé crescida. Se você me pergunta qual é a diferença entre crescida e muita, é que a muita é a pessoa que conseguiu que a sua fé volumasse, mas estacionou. Estacionou bem, porque está lá na frente. Mas a fé crescida é a fé que não para de multiplicar-se. É a fé que cada dia está sendo robustecida por Deus. Eu quero mencionar aqui somente 2 versículos sobre a fé que cresce, sobre a possibilidade da fé crescer. Lucas capítulo 17, verso 5. E quando você encontrar na Bíblia que os discípulos pediram a Jesus para acrescentar a fé, eles estão pedindo a Jesus que faça, que conceda que a sua fé cresça. O outro texto muito bonito também, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Paulo está falando que a fé dos irmãos da igreja de Corinto não é que estava crescendo. Aleluia! Que o mesmo se possa dizer de cada pessoa que está ao alcance desta live, ou, mais tarde, ao alcance deste vídeo. E, finalmente, eu lhes trago a quinta classe de crentes. Vou repetir. Primeira classe, pouca fé. Segunda classe, grande fé. Terceira classe, muita fé. Quarta classe, fé que cresce, fé crescida. Quinta, cheios de fé, ou seja, fé plena, plenitude de fé. É como se tivesse uma vasilha e a fé foi posta dentro daquela vasilha e, segundo o texto que nós lemos a princípio, esta fé é a consciência. E um dia o cálice, a vasilha, a consciência, a vida, o coração, a pessoa encheu-se de fé. Que lindo. Há 2 casos clássicos na Bíblia de pessoas mencionadas como pessoas cheias de fé. Uma era um discípulo que se tornou diácono e outra era um discípulo que provavelmente era apóstolo. Estevão e Barnabé. Se você quer, eu lhe dou com prazer. Você vai ver que Estevão estava cheio de fé. Em Atos capítulo 6, versículo 5. Você vai ler que Barnabé estava cheio de fé. Em Atos capítulo 11, versículo de número 24. E aqui eu termino o segundo tópico. O primeiro tópico eu falei, você se lembra? Eu falei sobre 7 verdades que todo crente precisa saber sobre fé. O segundo eu falei sobre 5 intensidades da fé. Agora no terceiro eu vou falar sobre 5 inimigos da fé. Se a fé não tivesse inimigos, todo mundo seria campeão da fé. Se a fé não tivesse inimigos, nem haveria o capítulo 11 de Hebreus, porque o capítulo 11 de Hebreus é uma seleção de heróis da fé. Se a fé não tivesse inimigos, não haveria o capítulo 11 de Hebreus, porque todo mundo seria herói, porque todos os crentes seriam campeões. Os inimigos da fé. Mas como é que nós podemos estar seguros de que, de alguma forma, Deus vai nos ajudar para vencer os inimigos? Bom, primeiro você tem que saber quais são os inimigos da fé. E agora eu lhe peço em nome de Jesus, seja bastante honesto, seja bastante humilde, seja bastante sincero ou sincera para reconhecer que algum desses inimigos está tendo vitória sobre a sua vida. Mas é você que decide. Quanto a mim, eu espero que você esteja vencendo todos os inimigos. Mas o meu dever agora, neste momento, é falar sobre a existência, sobre a realidade desses inimigos e prevenir a você, já acrescentando que você pode vencê-los. Irmãos e irmãs em Cristo, o primeiro inimigo da fé se chama dúvida.
Mateus capítulo 14, versículo 31 diz assim: imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aquele coração de discípulo, aquela alma de homem corajoso, ousado, aquela vida de homem transformado pelo Senhor e agora seu seguidor, de repente balança no meio das ondas do mar, porque havendo podido dar o primeiro passo andando sobre as ondas como Jesus, havendo dado, quem sabe, o segundo, o terceiro passo, em seguida, começou a afundar. Que pena, começou a afundar. Algumas pessoas começaram a afundar e o Senhor os ajudou, elas pediram ajuda, elas reverteram a situação. Algumas pessoas começaram a afundar e afundaram de vez. Talvez você conheça alguém que afundou na fé. Talvez você conheça alguém que começou a afundar, mas parou de afundar e voltou a estar firme com o Senhor. E você? Como é que você está? Jesus pede amor a Pedro, que estava a princípio com fé, mas depois a sua fé começou a ser corroída por um vírus chamado dúvida. E ele começou a afundar. Eu queria que você me acompanhasse em Marcos 11 e 23. Muito sério este versículo. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Antes de Jesus dizer que a pessoa deveria ter fé para dizer, ele já avisou, você não pode duvidar. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. E aí fala o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assim lhe será feito. Amém. Mais um versículo para nos fortalecer. Lucas capítulo 24, versículo 38. O cenário é conhecido. 2 homens estão a caminho de Emaús, no domingo pós a ressurreição, tristes, desolados, desanimados. E toda a fé que haviam entesourado em seus corações durante o ministério terreno de Jesus está começando a ruir como um castelo que é implodido. E Jesus lhes fala: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Você crê que pode haver um milagre e vai vendo, e vai crendo, e vai crendo, e vai crendo, e o entusiasmo está se apoderando de você, e você está prestes a ver o milagre, mas de repente você duvida. Quando você duvida, você sabe o que acontece. A dúvida leva a nossa fé para estaca zero. Que lástima, que tragédia, que pena. Mas você e eu vamos vencer este inimigo, em nome de Jesus. O segundo grande inimigo da fé é a incredulidade. Incredulidade. Para falar a verdade, incredulidade é o pior pecado cometido pela criatura humana, pois é a incredulidade que impede a pessoa de ser salva. Marcos 16 e 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, quem tiver fé, quem não for incrédulo, quem vencer este inimigo cruel e miserável é o chamado incredulidade. Quem crer será salvo. Mas quem não crê porque duvida. Quem não crê porque a incredulidade supera o seu raciocínio, quem não crê será condenado. Mais um texto. Em Atos capítulo 16, versículo 30, você conhece isto muito bem, diz assim: e tirando-os para fora, está falando de Paulo, está falando do carcereiro, está falando daquele momento no cárcere de Filipos. E tirando-os para fora, disse: senhores,
Que me é necessário fazer para que eu seja salvo? Responderam eles: crê, tenha fé, use a fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Como é impossível se conseguir a bênção de Deus sem crermos, sem termos fé, precisamos estar sempre vigilantes para que a incredulidade não extinga de nosso coração a linda fé que Deus nele tem posto. Eu penso que mais um versículo faria bem. Marcos 16 e 14. Olha só. Isso aqui já é depois da ressurreição. Por último, então, apareceu aos 11. Ele já apareceu a Maria, já apareceu os dois no caminho de Emaús. Ok. Está aparecendo agora aos 11. Estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Coisa interessante. Aqui estão associados um parceiro da incredulidade. É a dureza de coração. E Jesus lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. Jesus disse antes de morrer que ressuscitaria. Eles aparentemente creram. As testemunhas que viram Jesus ressuscitado disseram: nós vimos Jesus ressuscitado. A incredulidade os impediu de acreditar que Jesus estava vivo. Outra vez, incredulidade. Abraão foi chamá-lo de pai da fé, ou pai dos crentes, porque em seu coração não houve lugar para a incredulidade. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Bendito seja o Deus de Abraão. Romanos 4:20 diz assim, lindo. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Eu penso que você daqui já vai tirando uma grande lição. Quando somos fortalecidos na fé, nós somos constrangidos, somos induzidos, somos conduzidos, somos levados, somos motivados a dar glória a Deus. Você já percebeu na sua própria vida que quando a sua fé está diminuindo e sua incredulidade está aumentando, você perde o entusiasmo por dar glória a Deus? E para concluir essa parte, este inimigo terrível, estou tomando tempo com ele porque ele é cruel mesmo. Os judeus não puderam entrar em Canaã por causa da incredulidade. Hebreus 13:19. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Há uma outra Canaã. Há uma outra esperança para nós, muito superior às que alimentava o anseio dos judeus. Mas nós não chegaremos lá se nós deixarmos que a incredulidade domine, invada o nosso coração. O terceiro inimigo da fé é curiosidade. Curiosidade é uma coisa muito natural no ser humano. Eu acho que é até necessário que cada pessoa tenha um pouco de curiosidade. Mas, por favor, ponha limites na sua curiosidade. Curiosidade excessiva vai trazer prejuízo incalculável e, às vezes, irreparável para a sua vida. Você sabia que a maior parte das pessoas que acompanhavam Jesus em seu ministério terreno o seguiam apenas por curiosidade? Dá dó, dá pena ouvir isto. Imagine como me dá pena falar isto. Mas é verdade. Se você me pergunta qual é a maior diferença entre a curiosidade e a fé, eu lhe respondo com uma simples expressão. Toda curiosidade é horizontal. Toda fé é vertical. O mancebo rico deixou de ser salvo porque tudo o que ele apresentou a Jesus foi sua curiosidade. A multidão que se postou diante de Jesus no Calvário era movida unicamente por curiosidade. A curiosidade dura pouco, a fé é permanente. Paulo diz, agora, pois, permaneçam estas três. E disse, a fé. A fé primeiro que os outros. O amor, a esperança. O quarto inimigo da fé é o desânimo. Você sabe o que é desânimo? Você já experimentou desânimo? Você sabia que é um apóstolo na Bíblia que nunca desanimou? O nome dele, Paulo. Desânimo é o degrau da escada que leva à derrota. Eu posso repetir?
Desânimo é um degrau da escada que leva à derrota. O próximo degrau, depois de quem vai por esta escada, é o desespero. Se você não quer ficar desesperado, então, por favor, não fique desanimado. 2 Coríntios 4:8, lindo esse texto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amai, porém, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimais. Tudo que você vai desanimado, perde a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, perde o seu valor, a sua verdadeira significação. Colossenses capítulo 3, versículo 21 diz assim: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiqueis desanimados, para que não percais o ânimo, para que não vos desmotiveis, sobretudo a respeito deles, claro. E por último, sobre desânimo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Exortamo-vos, e olha aqui a autoridade com que Paulo está falando, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados. E note que expressão linda a que segue. Consoleis os desanimados. O desanimado merece o consolo, como o enlutado também merece. Meu Deus! Porque o luto que alguém usa porque o parente morreu se compara ao luto da alma em forma de desânimo, porque a sua fé fracassou. Que admoesteis os insubordinados, que consoleis os desanimados, que ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. E agora eu chego ao próximo, que é o último, né? O último inimigo da fé, aqui mencionado. Medo. Às vezes na Bíblia a palavra medo é chamada de temor. Você precisa ter um pouco de cuidado para ver quando é que o temor é medo e quando é que o temor é respeito. Quando é que o temor é para termos e quando é para não termos. Existem, portanto, dois tipos de temor, o positivo e o negativo. Medo e temor. Medo é o temor no sentido negativo. Medo é uma consequência direta do pecado. Quanto mais pecado, mais medo. Verdade? E como é que tudo isso começou? Gênesis capítulo 3, versículo 10 diz assim: Respondeu-lhe o homem, Adão, o primeiro, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Anteriormente, a voz de Deus era agradável, era deliciosa, era preciosa. Antigamente, a voz de Deus provocava uma atração extraordinária em Adão. Agora provocou temor. Que lástima. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Medo, ou temor, é um espírito. E é um espírito que não procede de Deus. Isso está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Ou, em outra versão, de fortaleza, de amor e de moderação. Todo medo começa com uma simples desconfiança. Se você é um filho de Deus, você tem que estar livre do temor, livre do medo. Comece então a ficar livre, liberto das desconfianças. Mateus 14, 26. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mateus 14, 30. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Então é preciso que mais tarde João reflita muito sobre isto, e na inspiração do Espírito Santo escreva este lindo versículo 4 e 18, 1 João. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vamos vencer este quinto inimigo da fé, que é o medo. Agora, uma boa notícia é que depois de você vencer os inimigos da fé, você pode desfrutar dos maravilhosos produtos da fé. Não desanime. Absolutamente, lhe digo, não desanime. Use sua fé 24 horas por dia. Esteja certo de que o mundo inteiro cederá diante da sua fé.
Olha o que diz a Bíblia. Eu já mencionei este versículo, me permita repeti-lo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E se você quer ter uma fé que vence todos os obstáculos, eu vou lhe sugerir que tipo de fé você deve ter. Você deve ter uma fé espiritual. Você deve ter uma fé inteligente. Você deve ter uma fé dinâmica. Você deve ter uma fé consciente. Você deve ter uma fé ativa. Você deve ter uma fé firme. Você deve ter uma fé bíblica. A fé de Hebreus 11, dos heróis da fé. A fé de Romanos 10, que vem pela palavra de Deus. A fé que faz maravilhas. A fé que nos leva até o Senhor. A fé que nos permite obter salvação. Fé. Somente fé. Se lhe faltar muita coisa, mas a fé ainda estiver, você não está de todo perdido. Mas se você conservou tudo que você tinha e perdeu a fé, na verdade, você não tem nada. Deus nos ajude a sermos homens e mulheres cheios de fé. Agora eu espero, humildemente eu espero que eu tenha lhe ajudado a desvendar o mistério da fé. Até a próxima live. No nome sublime, extraordinário, grandioso de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Encerro lhe pedindo algo. Se você pode me entender, são 2 pequenos pedidos. Sempre que você estiver acessando a internet e você se deparar com uma mensagem minha, inscreva-se, compartilhe, ajude outras pessoas, como você, a também desvendarem o mistério da fé. Outra coisa que eu lhe rogo é que você, quem sabe, com essa nova fé que Deus está lhe dando, faça o curso de bibliologia. Bibliologia. Conheça muito mais sobre a Bíblia. Se você conhecer mais sobre a Bíblia, sua fé aumentará, sua fé crescerá. Você está vendo desfilar aí nesta tela o link que leva você ao curso de bibliologia. Vamos orar. Pai Celestial, cada vez que tu me dás a oportunidade de ministrar a tua palavra, é um privilégio para mim. Cada vez que eu recebo de ti, Senhor, a graça de poder compartilhar a tua palavra, tu sabes quão venturoso me sinto. Eu não sei, tu sabes exatamente quantas pessoas viram e quantas hão de ver, Senhor, esta live, esta postagem. Eu não sei. Mas eu te peço por todas, para que sejam fortalecidas na sua fé. Se alguém, Senhor, que está sendo vencido pela curiosidade, se alguém que está sendo vencido pelo medo, se alguém que está sendo vencido pela desconfiança, pela incredulidade, Senhor, ó meu Pai, Senhor da glória, se alguém está sendo vencido pela dúvida, compadece-te. E nesses dias tão difíceis, de tanta aflição, o que vai sobressair mesmo é a nossa fé. É o testemunho da nossa fé. Quando olhamos para trás e vemos que milhares de anos já se passaram desde que Abraão esteve aqui na terra, o que mais nos faz, o que mais nos motiva a pensar nele é a sua fé. Senhor, deixa eu te pedir uma coisa, ajuda-me e ajuda cada uma pessoa que está me acompanhando, ainda me acompanhando agora, para que seja um homem e uma mulher de fé, em nome e por amor de Jesus. Amém. A vitória nossa é pelo sangue de Jesus. Amados, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé.